Boa noite, amigas e amigos. Mais um Gente que Faz. Hoje, dia 16 de outubro de 2020, em Goiânia, 18 horas. E hoje o Gente que Faz é com o professor Nivaldo Santos. Nivaldo já deve estar entrando aí. Vamos convidá-lo. Vai chegando, gente, vai chegando para mais um papo. Hoje eu que já fiz uma entrevista, já gravei entrevista com a queridíssima amiga e companheira Marina Santana. Marina, que inclusive fez aniversário dia 14 de outubro agora. Parabéns, Marina. E amanhã, às 8 horas, no nosso Voz da Mulher, programa da Associação Mulheres da Comunicação, entrevista com a Marina Santana sobre o Poder Legislativo Municipal, que é um dos temas, que é o tema central aqui do Gente que Faz essa primeira edição, porque eu acho que eu tô gostando tanto dessa ideia, que pode ser que continue. Olá, Liliane! Bem-vinda! Obrigada a todo mundo que está entrando aí. Obrigada pela audiência. Aguardando o professor Nivaldo. Vamos ver. Então amanhã. Ó, Cid! Tudo bem? Ontem estávamos com a Cid. A Cid esteve aqui também no Gente que Faz na quarta-feira. E ontem lá no Facebook dela, podem acessar inclusive facebook.com/Soares Cidiana. O nosso nome lá em Senador Canedo, 65180. Aliás, apertou 65180, não sendo nulo, né? Não sendo um município que não tem esse número, é toda a tranquilidade. É 65180 em Senador Canedo, Cidiana, 65180 em Goiânia, Maria Angélica, 65180 em São Paulo, Karina Vitral, companheiraça de luta. Não tem erro. Aguardando então para o Gente que Faz, professor Nivaldo. Professor Nivaldo. Professor Nivaldo, vamos ver. Entrou agora o Paulo. Paulo, bem-vindo. Paulo Florentino. Será que o professor Nivaldo está com dificuldade de entrar? Todo dia aprendendo um pouquinho aqui sobre essas ferramentas. Todo dia mudando muito, né? Inclusive, hoje mesmo tiveram várias mudanças aí no Meet essa semana. Deixa eu dar uma chamada aqui no WhatsApp aqui pro professor Nivaldo. Opa! Chilton, bem-vindo! Deixa eu tentar resgatar o professor Nivaldo aqui no WhatsApp. Renato, bem-vindo! Todo mundo que está chegando. Agora sim, professor Nivaldo, pode solicitar, professor Nivaldo. Vi aqui que o senhor pediu. Já entrou, já está entre nós. Professor Nivaldo, só clicar em solicitar, porque eu achei que poderia convidar aqui. E eu tô vendo que não. O senhor pode solicitar. E eu já aceito o senhor, professor Nivaldo. Vai aparecer assim, solicitar participação. A gente vai aprendendo aqui com as tecnologias. Se não der, professor Nivaldo, nesses primeiros segundos que não apareceu, pode sair e entrar de novo. E aí vai estar solicitar participação. Aparece até um linkzinho, um ícone de um link. Eu achei que eu poderia convidar o senhor clicando aqui, mas não tá dando para convidar. Então o senhor vai ter que pedir a solicitação mesmo.
Professor Nivaldo. A gente segue aprendendo as tecnologias. Acho que não deu ainda. A Mariana entrando, Mariana, amiga da Faculdade de Direito, onde inclusive eu conheço o professor Nivaldo. Nivaldo, se você estiver online, você vai ter que sair e entrar de novo para aparecer, vai aparecer uma tarjinha assim transparente. Solicitar, o senhor pode sair e entrar de novo, que vai aparecer. Agora deu. Não precisa sair não. Peguei. Tá vindo, conectando. Para aparecer ótimo! Solicitar, o senhor pode sair e entrar de. Você tá me ouvindo? Agora tô. É porque eu tava me ouvindo. O retorno agora tá certíssimo. Perfeito, professor Nivaldo. Bem-vindo! Boa Obrigado. Noite! Que tava dando uma intercorrência. Não sei o que foi. De vez em quando acontece. Tecnologia, mas quem sabe faz ao vivo e a gente vai aprendendo aqui. Professor Nivaldo, bem-vindo ao meu Instagram, ao nosso Gente que Faz. Você que é gente que faz, de ação coletiva, progressista. Bem-vindo! Muito obrigado. E eu conversava agora há pouco com a Michele. O Gente que Faz o quê? É igual o Forrest Gump, né? Um contador de história. Então nós vamos contar muitas histórias, minha e dela também. Inclusive as nossas em comum, professor Nivaldo. E é aí que eu vou começar, então, o Gente que Faz. Que a ideia é essa. Eu digo para as pessoas, eu testemunho a história de vocês. Então eu começo contando de onde a gente se conheceu. E passo a palavra, o espaço é seu, Nivaldo, para dizer aí de onde vem, para onde vai, o ACDC antes, durante e depois da campanha. Bora lá. Eu, Michele, estudante de Direito na faculdade, né, da UFG, Faculdade de Direito da UFG. Estou vendo que tem amigas aqui, inclusive, dessa época, que ficam, a faculdade passa, mas as amigas ficam, uma é a Mariana. E aí, pelos corredores da faculdade, a gente conhece o professor Nivaldo, que não me deu aula. Ele estava comentando que ele estava fazendo trabalho sério no CNPq. Então, nesse período de 2000 a 2004, em que eu estive na Faculdade de Direito, vida super ativa, centro acadêmico, pesquisa, extensão, na JUP. Eu brinco até a Universidade do Show do Milhão eu fui, Nivaldo, não sei se você lembra disso. Tudo que podia na faculdade, ensino, pesquisa e extensão, é nós. Inclusive, por representar a UFG lá no Show do Milhão. Olha que legal. Então, foi uma época muito, muito proveitosa. Mas, como eu sempre digo, sou porque somos. Porque são as pessoas com quem a gente convive, que a gente constrói a nossa vida e a sociedade, que a gente cresce, e uma dessas pessoas é o professor Nivaldo. Então, ele não me deu aula, mas a gente já se conhecia, mais uma vez, de onde? Do movimento. Eu tenho brincado, feito uma piadinha, Nivaldo, não sei se você conhece a música do movimento, que o movimento é sexy, o movimento é sexy. Lembra dessa música? Sim. Bem 90, eu sou bem saudosista, né? Então, você é uma dessas pessoas, um desses grandes amigos que o movimento me traz. Isso me lembra uma frase do Ernest Hemingway, Nivaldo. E agora lembrando outro amigo, que é o companheiro Paulão, do Movimento Sindical Bancário, na minha quase década bancária. E um dia a gente, no meio de uma greve, cortaram o vale de alimentação, e a galera descendo do banco e não sai, a gente com o vale de alimentação cortado. E o Paulão, olha aí, eu novinho de Movimento Sindical, né? Olha aí, Paulão, o que eu tô fazendo aqui? Olha aí, o banco ainda corta nosso vale alimentação, meu Deus, mas bora seguir na luta. Ele, sim, bora seguir na luta, porque mais importante do que a guerra são os companheiros que estão conosco nela. Isso importa, né, como diz essa pequena reflexão do Ernest Hemingway. Quem está com você na guerra? Isso importa mais do que a guerra. E aí, Nivaldo, essa frase me lembra você. Porque aí eu vou passar, então, todos esses 20 anos de movimento social, que eu estou desde o movimento estudantil,
mais uns 10 desde o movimento religioso que eu participava, mas focando aqui no movimento social, estrito senso, 2015, eu vou passar a fala para você nesse ponto, porque esse ponto é um ponto de virada para a nossa democracia. Nós estávamos na CUT, lançamento da Frente Brasil Popular, a nossa frente ampla, que hoje é o Fórum Goiano em Defesa de Direitos, Democracia e Soberania, ou seja, o tempo todo nós estamos na unidade na ação, e a gente tem muita clareza disso, Nivaldo. Eu fico muito feliz, porque você é uma das lideranças no Estado que tem essa clareza e age por isso, e se dedica a fazer isso. E a gente, na ansiedade da juventude, a gente nunca tinha vivido um golpe, né? A nossa geração não tinha vivido um golpe ainda. E você lá, eu lembro direitinho, perto da porta assim da CUT, você diz assim: calma, gente. Isso aí é uma jornada. Esse golpe que tá vindo aí não vai acabar hoje, nem ano que vem. Isso era 2015, hein? Segundo semestre de 2015. Calma que é uma jornada. E aí, todos os dias, nos últimos 5 anos, eu acordo com essa sua reflexão, Nivaldo. Saiba que você é presente na minha vida diariamente, porque eu me recordo. Bora acordar para mais um dia da jornada, disse o professor Nivaldo. Nivaldo, conta da sua jornada e que jornada da democracia é essa que nós estamos vivendo agora e o que a sua campanha tem a ver com isso. A palavra é sua, Nivaldo. Primeiro, grato pela generosidade, Michele. Como a Michele foi no show do milhão, eu tive que ser uma mocinha muito inteligente para enfrentar aquele bombardeio de ideias. Né? Assim, toda a vida humana, ela tem encruzilhadas. Se nós pegarmos uma planta, uma pequena árvore, uma muda de uma planta, ela vai crescendo e criando galhos. São as encruzilhadas. Alguns galhos florescem, outros não. Mas a planta continua. As plantas centenárias que acompanham, né, esse dia atrás, derrubaram uma árvore que eles calculavam a idade dela pelo carbono, que ela teria mais de 500 anos. A vida do Brasil. Simplesmente derrubaram a árvore. Derrubaram o quê? Uma grande jornada simbólica daquela árvore na história humana. Então, Michele, quando você discute esse seu programa, A Gente que Faz, aqui em Goiás, você deve conhecer uma expressão popular que fala assim: de onde que eu sou, da onde que eu vou, e para onde que eu vou? Então, ou seja, é um pouco isso. O capial, o peão, o camponês, o trabalhador, ele sabe disso. Ele sabe que a vida real tem um limite para ele. A vida real. Ele sonha ter riquezas, mas ele sabe que a maioria da sua classe não terá riquezas. Agora, nós tivemos a oportunidade, eu e você, de estudar numa universidade pública, trabalhar numa universidade pública e perceber a importância que a universidade faz, que faz através de nós, somos sujeitos da história, trabalhadores, servidores, professores, técnicos, etc., que constroem a jornada da universidade e a nossa jornada pessoal. Aí você perguntou, qual que é a nossa jornada e nossa encruzilhada? Primeiro, a nossa jornada precisa de muita paz para enfrentar a pandemia, muita coragem, que eles chamam de guerra contra o vírus, mas não é a guerra contra o vírus, é a guerra contra a ignorância, a estupidez. Ou seja, o que se faz hoje, a campanha contra a vacina, negar a ciência, negar que é preciso lavar as mãos, usar sabão, ter água, água corrente, se possível água tratada, ter álcool gel, sabão, ter a máscara, compreender por que tem que ter a distância. Essa jornada é tão importante quanto aquela jornada do golpe.
que vai ficar por um tempo ainda. Então, nós estamos o quê? Como se diz? Em várias jornadas, guerras e lutas, e sempre buscando a paz. Nenhuma sociedade, nenhuma cultura vai desenvolver se ela não tiver a cultura da paz primeiro. Nós somos contra a guerra. Concordo. A simbologia da guerra é porque a história humana, grande parte dela, foi a história da guerra. Até que se explica a condição humana pela guerra. Agora, nós não podemos explicar a condição humana pela paz, pela troca, pelo conhecimento, pelo saber, pela vivência, pela educação. Paz é isso. A escola é um ambiente de paz. Quando a violência Isso é política, chega à escola, né, Nivaldo? quando a violência chega à Isso é política. escola, né, por exemplo, eu vou discutir mais tarde sobre bullying com o professor Ribeiro Lima, do movimento anti-bullying. Ou seja, ele preocupado, precisamos de paz, tolerância na escola, tem muita agressividade, violência física, psicológica, coação, pressão, de todos os lados. Lógico, uma região onde impera a fome, a miséria, o desemprego, a falta de trabalho, renda, não tem alimento, a fome voltou violentamente. A renda mínima do auxílio emergencial vai acabar em dezembro. Eu defendo, inclusive no meu Face, no Instagram, as minhas propostas é de que essa renda mínima a gente consiga renová-la o ano que vem, pressionando o Congresso Nacional. Conseguimos que fosse até dezembro, mas muitos países mais desenvolvidos que o Brasil prorrogaram a renda mínima para o ano 2021 todo. Nós vamos ter uma situação de calamidade pública, com a falta de trabalho, renda, emprego, o ano que vem. As doações reduziram, vai faltar alimento. Tanto é que as pessoas, eu tenho participado de debates, estão apelando para a criação de horta caseira, doméstica, comunitária, para não faltar completamente o alimento. Só que precisa do semente, da muda, para poder também ter a horta. A muda e a semente é caro. Sim, Nivaldo, eu queria só pegar um gancho para lembrar hoje. Hoje é 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. E nós do Fórum Goiano, juntamente com o pessoal do campo, Fórum Goiano em Defesa de Direitos, Democracia e Soberania, Campanha Periferia Viva, MST, MCP, todos os movimentos do campo, nós fizemos uma doação de mais de 1 tonelada hoje em Goiânia, nos terminais. Foi uma das ações do Fórum, está circulando aí, a gente depois vai dar mais divulgação ainda para essa ação, porque a gente vive um risco de um desabastecimento muito sério. Então, que bom que você, como candidato, tem em suas propostas, uma delas que é a horta urbana, né, que são as hortas urbanas, e a agroecologia e outras propostas são importantes que o pessoal do campo nos traz como alternativas. E olha que ponto chegamos. Nós estamos falando de fome, algo que estava lá na década de 90, Nivaldo. Nós estamos falando de fome, e que interessante você também falar de cultura de paz, porque eu acho que é isso, a política é a não violência. O ser humano deixou para trás o seu passado. Bom, espera-se, né, que ele deixe para trás o seu passado de guerra, de violência, e contra isso, oposto a isso, tem a política, que é a cultura de paz, que é a convivência, que é o diálogo. Política é diálogo. E todos os meus amigos e amigas que estão passando aqui, como você, o Honório, a Cidiana, que passaram aqui durante a semana passada, desde a semana passada, vocês trazem a palavra diálogo e essa cultura de paz em todas as falas de vocês. Isso é muito interessante. E conta mais, assim, do começo da sua história também, Nivaldo, assim. Como que começou, como que você entrou na política, no movimento, e aí depois hoje você é professor da universidade. Conta um pouquinho dessa história, dessa trajetória pra gente. Também foi numa outra encruzilhada, como você viveu. Olha. Eu conheci de perto o golpe militar. Esse dia atrás, recebi documentos do antigo DOPS,
até 1988, hein? Após a aprovação da Constituição Federal de 88, tem registros meus no antigo SNI em 88. A que ponto eles chegaram? Não pararam. E como não pararam agora? Nós estamos sendo vigiados pela ABIN, que tinha uma outra função pública de informação, passou agora a vigiar e perseguir pessoas. Mas, como você perguntou, a minha encruzilhada, a minha jornada, a minha flexão foi o movimento de defesa da Amazônia na década de 70, 78, junto com a campanha da anistia em 79, que eu me aproximei desses debates e das ideias de justiça, igualdade, fraternidade, de luta por uma Assembleia Constituinte, pelo fim da perseguição a padres, sindicalistas, advogados, estudantes, que permaneciam, né, durante toda a década de 70, entrou pela década de 80, até o fim da ditadura militar, por uma forma pacífica, no colégio eleitoral. Então, ou seja, muitas vezes as transformações, alguns chamam de revolução, né, rompimento social, econômico e cultural, dá-se o nome que quiser, do ponto de vista da teoria. Mas ali houve uma ruptura com os militares para uma transição. Tanto é que a nova república foi também chamado de transição democrática. Com a morte do Tancredo, o Sarney assume e inicia-se uma transição democrática que vai até a primeira eleição para presidente em 89, com o Fernando Henrique Cardoso. Desculpa, Fernando Collor. Desculpa, foi ato falho. Tinha que é dois Fernandos, eu acabei ato falho. E foi eleito também numa disputa política polarizada que vem desde o Fernando Collor com Lula, depois o Lula com o Fernando Henrique, depois o Lula com outros candidatos, com a Dilma, até chegar à sua ruptura, com o golpe de 2015 e 2016. O golpe da minha geração, né? É. Mas aqui eu vou trazer um ingrediente, que é o seguinte: o capitalismo, enquanto sociedade econômica, política, social e cultural, ele se esgotou enquanto modelo econômico. Ele está buscando saídas. Aí o capitalismo comercial, capitalismo financeiro, capitalismo cultural, neocapitalismo. Então há várias formas, né? O capitalismo humanista, capitalismo democrático. A democracia, ela chegou a interessar o capitalismo. Só que agora está atrapalhando os capitalistas. Por isso que passa-se a restringir a democracia. A democracia é uma coisa boa. A democracia burguesa foi bom para a burguesia para superar a servidão medieval. Foi importante. Só que agora ela não serve mais. Aí o conflito está muito forte. Então essas encruzilhadas, jornadas de lutas, elas têm que ser compreendidas no fluxo da história econômica, cultural, política e humana, a história dos direitos, como chamava Hobsbawm, né? A era das revoluções, a era dos direitos. Ele tinha razão ao chamar essa jornada. E a dos extremos longa também, né? E a dos extremos. Agora, as partes dessa democracia terão que dialogar. Você vê, a Europa vive uma situação delicada, porque a crise econômica provocada pela pandemia e pelo vírus desorganizou a estrutura econômica da Europa.
e afeta o mundo todo, como a crise econômica americana. Os chineses chamam a queda americana de que é uma grande águia que não pode descer de uma vez. Se descer de uma vez, ela morre. Então, a própria queda do Império Romano, do Império Americano, ela tem que ser o quê? Igual uma águia. A sabedoria da filosofia chinesa de compreender que até para a queda de um império, ela tem que ser o quê? Pensada, planejada. Porque ela vai afetar os pobres. Os pobres americanos estão sofrendo. Os pobres que o diga a crise de 2008, né, Nivaldo? Que o diga a crise de 2008. Os pobres negros, brancos, hispanos, né, os espanhóis que estão lá, de origem espanhola, que são muito, eles vivem uma situação de morar na rua, tanto americanos quanto os migrantes. Estão morando na rua. A filmagem de ruas e ruas em várias cidades americanas, como o aluguel é muito caro, moradia é caro, morando em barracas, famílias inteiras. Lá as barracas e nessa pandemia, sem saúde pública, porque lá a saúde não é pública, as pessoas sequer têm o direito de entrar na fila do hospital, porque a saúde não é pública. Então, o Obama foi super criticado pelos republicanos quando quis implementar programas mais sociais como o Obamacare. E tem um documentário fantástico, eu sempre recomendo, do Michael Moore, sobre o sistema público, sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos, que não é público. E é preciso pensar que modelo a gente quer de Estado. Porque tem muita gente mirando lá nos Estados Unidos. E olha só, olha o cenário que você está nos trazendo. Mas assim, como você disse, eu sou um homem do diálogo. Alguém tem que estender a mão na guerra. O pacto da paz, do armistício, que é a política, a diplomacia, é para tudo. Tenta se negar também a política, mas é uma burrice isso. A política é para evitar a guerra, a arma, a violência, a estupidez. Ela é uma ferramenta de diálogo. Se a política pública não der certo, vai ter que ser uma outra política. E é isso. Agora, as partes vão ter que dialogar. No mundo todo, acaba a eleição, as partes que eram adversárias fazem o quê? Coligações ou coalizões para governar. Lógico, a maioria são países parlamentaristas. No presidencialismo, tem como fazer isso? Tem. O diálogo das coligações e das alianças que, para nós, significam o quê? Essas coalizões. Que você falou, uma frente ampla, várias frentes amplas. Elas são de movimentos, entidades, organizações, sindicatos, partidos, as igrejas. As igrejas vão ter que conversar. Nós não podemos entrar numa guerra religiosa. No mundo todo foi venenoso as guerras religiosas. Venenosas as guerras religiosas. Levou o quê? A quebra do sincretismo religioso, que é muito próprio do Brasil. O sincretismo dos negros com a Igreja Católica. Né? O sincretismo do catolicismo com o espiritismo. É próprio do Brasil. O evangelismo cresceu muito. Como é que o evangelismo convive com o cristianismo católico, ortodoxo, ocidental, tradicional, canônico e conservador? É complexo. Ele é um complexo. Como o evangelismo fundamentalista, pentecostal, adventista, batista, puritanista, ou seja, ele é complexo. Presbiterianos, eles têm que dialogar. Senão, nós vamos chegar àquela situação da carta à tolerância de Benjamin Constant, ou a questão judaica em Marx, que tem que ter tolerância. Senão, não vamos fazer a transição para a modernidade. Então, Benjamin Constant e logo depois Marx escrevem duas belas
obras literárias da tolerância humana. Então, Tolerância. a discriminação é da intolerância. E você sabe o que eu estou dizendo. Você viveu isso Sim. pessoalmente na sociedade. A intolerância. É sofrido. É doloroso. Eu sei que algumas pessoas ficam fortemente emocionadas. Choram com esse sofrimento. E nós temos que Sim, ter uma marca tolerância. na carne a tolerância. E essa semana, Exatamente. Divaldo, aproveitando também o gancho, infelizmente a AGU vem questionar o STF por um suposto direito de ser intolerante. Porque se você quer questionar a criminalização da LGBTfobia, da discriminação e do preconceito, achando que pode ter direito a discriminar, isso é de um retrocesso tão grande e é promoção da intolerância. E a gente não pode tolerar a intolerância, como diz o paradoxo do Karl Popper, né? Sobre a tolerância. O direito a discriminar não é direito. A discriminação é abuso, é violência. o abuso do direito, é o ilícito intolerável. A discriminação, o preconceito social, econômico, cultural, ético, racial, linguístico, por opção sexual, ele não deve ser aceitado porque ele é um ilícito. Uma prática indevida, irregular, prejudicial à sociedade. É igual dizer assim, mas a minha liberdade de expressão e de manifestação, ela não deve ter limite. Na democracia ela tem. Tem. E o limite é a dignidade da pessoa humana. Isso já está reconhecido no Supremo Tribunal Federal, daquele caso Hellwanger, daquela publicação nazista que queriam fazer no Sul. E o STF, o guardião da nossa Constituição, disse, opa, não. A liberdade de expressão tem limite, é da dignidade da pessoa humana. Se você acha que ferir alguém, que discriminar alguém por sua raça, gênero, orientação sexual, identidade, religião, qualquer discriminação, isso não é direito algum. Isso é abuso do direito, isso é violência. Isso é violência. E violência a gente não pode tolerar de forma alguma, Nivaldo. Nivaldo, já estamos passando, veja só, olha só aí. Da meia hora, dessa meia hora de dedo de prosa. Você também vai daqui para outra live. Infelizmente é super rápido, o tempo é muito rápido, mas a gente se aproveita muito aqui no movimento. Eu, cada vez que falo com você ao telefone, falo com você na reunião, falo com você num dedo de prosa, que a gente se reúne, é uma lição sempre. Obrigada por mais essa lição aqui do Gente que Faz. Então, já caminhando para o final, deixe suas considerações finais e fale da campanha, fale do 65, 670, fale de Goiânia, que agora, se as campanhas agora para essa eleição de 2020, você que é Gente que Faz. O meu slogan de campanha é o que nós discutimos aqui agora. Visão e vida. Oi, eu acho que o Nivaldo caiu para mim. Professor? Cortou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? E não estão ouvindo o Nivaldo ou ele está falando e eu não estou ouvindo? Acho que foi a internet dele que caiu. Que pena. Vamos esperar ele voltar para concluir, então, para as considerações finais. Obrigada a todo mundo que está entrando aí, que está acompanhando. A Mariana, o Teodilmo, Mônica, Paulo, a Maria Eduarda Gilberto, todo mundo que está entrando, que passou por aqui. O Michel Magu, também candidato aí. A Thaís Faloni, grande Thaís Faloni, presidente da UEE. O Domingos Cunha, grande sábio do Enneagrama, com quem aprendo tanto também. Cláudio Bento, beijos aí para Tocantins, Ariane, a Mônica Alcântara, a Palhares, Natane Palhares, Erli, Jussara, todo mundo que está entrando. Professor Nivaldo, volta para dar a saudação final aqui. Será que ele está nos vendo? Deixa eu verificar aqui. Professor Nivaldo, volta aqui rapidinho para dar um tchau e fazer as considerações finais para a gente. A internet deve ter caído. Tentei resgatar ele ali pelo WhatsApp,
Acho que não tá online. Acho que a internet dele deve ter caído. Ah, que pena. Vamos esperar mais um pouquinho. Karina entrou. Karina, beijo. A gente tá aqui tendo um bate-papo com o professor Nivaldo, professor da UFG, advogado, também candidato nessas eleições aqui em Goiânia. Uma das pessoas quem eu testemunho e referencio. Professor Nivaldo, a gente que faz. 670, pessoa de luta em defesa da democracia, que tem toda uma história dedicada aí à vida pública aqui em Goiânia. Acho que o professor Nivaldo caiu mesmo. Será que ele retorna? Como eu tô no celular, não consigo ligar para ele. Ah, que pena. Mas caso eu consiga falar com ele logo depois, acho que eu vou encerrar a live então, pessoal. E aí depois eu faço inclusive a junção dos vídeos e tô arquivando tudo lá no YouTube, porque para mim são arquivos confidenciais, arquivos da minha história também, essas lives aqui do Gente que Faz. São pessoas com quem eu vivo, companheiros e companheiras que são gente que faz, gente de ação, coletiva e progressista. Ô Duda, por favor, se você puder tentar resgatá-lo, enquanto eu fico aqui trocando ideia aqui na live. Você que tá aí, se tiver alguma pergunta também, algum questionamento, alguma questão para fazer para o Nivaldo, é sempre uma história de muita luta. É sempre uma lição e um aprendizado, assim. O Nivaldo realmente, ele pratica isso que ele está dizendo aqui sobre a democracia, a cultura de paz. Eu testemunho. Na formação das frentes amplas aqui em Goiás, o professor Nivaldo é esse que ele disse que estende a mão. É esse do armistício, de que procura realmente que as forças políticas que estão tão próximas da verdade, que estão aqui no campo progressista, que acreditam nas mesmas bandeiras, às vezes a gente tem algumas divergências mais de método. E aí, quando começa a querer caminhar distante, o professor Nivaldo é um dos primeiros que fala, não, peraí, vamos pegar na mão aqui, vamos seguir pela democracia. Eu preciso testemunhar que o professor Nivaldo tem essa grandeza de espírito de fazer isso nas grandes e maiores lideranças aqui do nosso estado. Não à toa toda a história dele de luta. A Duda disse que vai ligar para ele. Vamos ver se ele retorna. Eu mandei o áudio do WhatsApp aqui pelo WhatsApp web. Acho que ele não visualizou ainda. Acho que ele não tá online. Deve ter acabado a internet na residência do professor Nivaldo. E eu vou então encerrar a live. Camila entrou. Beijo, Camila. E eu pego um vídeo de encerramento do Nivaldo junto e coloco lá no YouTube. E posto aqui pra vocês também. Aviso pra vocês aqui também. Tá ok? Infelizmente, faltou a saudação final do Nivaldo. Mas eu vou gravar lá no vídeo. Deixar pra vocês aqui. E vou encerrando hoje mais uma live que é o Gente que Faz. Valeu, gente. Até semana que vem. De terça a sexta. Porque no Segundamente, Associação Mulheres da Comunicação, a gente toda segunda-feira, 19 horas, a gente tem encontro marcado lá também. E segunda-feira, 19 horas, são as candidatas a prefeita e vice aqui em Goiânia. Vai ser show demais. facebook.com/mulheres da comunicação na segunda-feira e de terça a sexta. Gente que faz. Ah, entendi, Duda. Obrigada demais. Eu vou gravar a saudação final dele com vídeo. Faça a edição e junto e deixo para vocês aqui a saudação final do professor Nivaldo, mais um convidado Gente que Faz. Gente, obrigada mais uma vez pela audiência. Valeu demais. Qualquer coisa, estamos juntos aqui. Beijão.